Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer uma das principais secretárias de Paulo Câmara, uma das principais e uma das melhores secretárias. Fernanda Batista, que é secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos. Fernanda, primeiro, por que esse seu nome esquisito? Fernanda termina com DH. Boa noite a todos. Na verdade, meu pai tem um nome muito simples e já teve alguns problemas com homônimos, né? Então, ele disse, meus filhos não vão muito passar por isso, meu nome tem um H. Minha irmã Amanda tem um H também, meu irmão é Andrei com Y, meu irmão mais velho. Então, foi mais para tentar evitar algum problema aí com nomes parecidos demais. Então, realmente ficou bem diferente. Quer dizer, seu pai resolveu complicar. Exatamente. Mas eu imaginei que tivesse sido um erro lá no cartório, mas foi não, foi... Foi proposital, foi. Ô, Fernanda, como foi sua formação profissional? Sou engenheira civil, né? Me formei em 2009 na Universidade Federal de Pernambuco e sempre sonhei e busquei a carreira acadêmica. Mas no meio do boom, né, entre 2009 e 2010, foram muitas oportunidades profissionais e que me levaram aí a tratar na gestão, no gerenciamento de grandes obras. Então, fiz um mestrado, concluí em 2012, estou na fase final agora do doutorado, mas nos últimos 10 anos sempre trabalhando com gestão de obra pública, né, e que traz aí uma grande satisfação, né. E sua tese é sobre quê? É sobre recursos hídricos, o mestrado e o doutorado agora, que já está numa fase final. Vou concluir agora em agosto desse ano, também na Universidade Federal de Pernambuco, sobre recursos hídricos, especificamente na parte de saneamento rural. E como é que você consegue tempo para fazer isso? Porque o doutor Paulo Câmara, ele explora viagem para tudo que é lugar. Como é que você consegue tempo? Na verdade, é reduzir o tempo de sono, né? Porque no trabalho, realmente, ele exige, né, muita atenção, muita dedicação. Então, o dia todo é consumido pelo trabalho. Então, 10 da noite até 1 da manhã é o tempo que dá para estudar. Nesses últimos 4 anos e meio, 4 anos e meio foi assim, estamos aí já na reta final. Ô, Fernanda, e como é que você entrou na vida pública? Eu fazia parte de uma empresa privada que, na verdade, a gente teve como missão também cuidar do gerenciamento da reconstrução das 41 cidades lá nas enchentes de 2010. E naquele momento, né, tive alguns contatos com o governador, com o então governador Eduardo Campos, e quando Geraldo Júlio assumiu a prefeitura, encaminhou aí o convite para fazer parte da diretoria de manutenção urbana na Enlurb, e a gente aceitou. Foi uma transição assim do privado para o público, mas sempre nesse meio de gestão de obras mesmo. Mas são dois mundos diferentes, né? Absolutamente diferentes, cada um com suas peculiaridades, né? Mas digo que a atuação no público, além de grande experiência, né, desenvolvimento, amadurecimento, traz também, é muito gratificante, né? Assim, fazer obras para um grupo, né, um enorme grupo de pessoas que você não conhece, é bem gratificante. Ô, Fernanda, quais são as ações principais da Secretaria? A Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, na verdade, trata da infraestrutura em geral de transportes, né, a malha viária do Estado, a aviação regional, que é alguma coisa que a gente vem também dando muita ênfase, né? E também toda a parte a questão hídrica. Então, abastecimento de água, esgotamento sanitário, armazenamento de água, ou seja, as barragens, soluções de como lidar com o semiárido, né? Manutenção de dessalinizadores no estado inteiro, e a busca também, claro, pela universalização, que é o que está em pauta, né? A sensação é que o que vai ser feito, né, nos próximos 20 anos não foi feito nos últimos 200. Assim, é a sensação que o país hoje, graças a Deus, vem trabalhando, né? Universalizar o abastecimento de água e esgotamento sanitário é, de fato, uma grande meta. A seca é um problema? Sim, toda a região semiárida no país inteiro, né, eu não digo que é um problema, eu digo que é uma condição natural, mas que, como gestores públicos, a gente tem que ir atrás da solução, né? Pernambuco cresce num ritmo maior do que o país, sem ter a universalização. Imagine quando tiver água, né, para todo mundo, no volume e na qualidade suficientes e necessárias. Então, de fato um grande desafio esse tema água, né? É um tema que eu já venho estudando aí desde 2004 e que hoje a gente tem a oportunidade de casar a teoria né, que a universidade proporciona com os anseios da população,
né? E, claro, com a integração também muito forte com o meio acadêmico, com todas as universidades, não só a federal, mas a rural, a Universidade de Pernambuco. A gente tem grandes equipes assim, né, de alunos de mestrado e doutorado que também vêm contribuindo para que o governo consiga afirmar que o que vai ser feito nos próximos 20 anos Pernambuco supera... é bem servido de água? Tem disponibilidade hídrica muito baixa, inclusive Baixa, é né? abaixo do que a ONU recomenda como, assim, abaixo de um nível crítico. Assim, por exemplo, 1.500 metros cúbicos por ano, por habitante, é o ideal. Pernambuco tem menos de 1.300. Então, assim, naturalmente tem menos água do que o que a população precisa. Mas a transposição de São Francisco está quebrando os paradigmas, né, e permitindo que haja esse aumento da disponibilidade, além de diversas outras obras que, de forma integrada, né, esse sistema de adução da água está fazendo com que, depois de percorrer 200 quilômetros, essa água chegue para todo mundo. Mas essa água do São Francisco vai beneficiar uma área grande de Pernambuco? Sim, a primeira etapa já está em fase de conclusão. Essa primeira etapa vai atender 23 municípios do Agreste e a segunda mais 45. Essa segunda etapa deve iniciar em 2022. Mas a primeira, né, que vai atender, já atende a 8 municípios e vai atender a 23, já é bem significativo. Tem um alcance de mais de 1 milhão de habitantes. Né? Hoje, cidades como Arco Verde, Pesqueira, Belo Jardim, Tacaimbó, diversos municípios já vêm recebendo água do São Francisco. Né? Isso também permite que o governo faça um planejamento a curto e médio prazo dos investimentos, onde antes não tinha uma grande adutora, agora tem. Então, é mais perto, né, puxar redes e sistemas que busquem, claro, essa universalização, como a gente diz. Olha, né? uma curiosidade, o que é uma adutora? O que é uma adutora? Uma adutora são sistemas, né, de tubulações e sistemas de bombeamento e de armazenamento, ou seja, reservatórios, estações elevatórias, que fazem com que a água tenha a capacidade de subir, né, num sistema de água, e essas adutoras são o que permitem com que essa água seja distribuída no estado. Né? Pernambuco tem 20% do seu território com uma disponibilidade hídrica razoável e 80% classificada como região de semiárido. Então, a gente tem enchente na Mata Sul e tem grandes secas no Agreste e no Sertão. Né? A gente tem aí os dois grandes desafios da gestão dos recursos hídricos, que é lidar e levar a solução para os dois tipos de situação, seja a enchente na Mata Sul, seja levar água para onde se tem, né, uma baixa disponibilidade. E a área metropolitana está bem servida de água? A metropolitana, em termos de volume, sim, mas há vários desafios ainda, né? Municípios que cresceram muito e a infraestrutura historicamente não acompanhou. A gente está também investindo muito na questão de PPP, né? Ou seja, se a gente tem a necessidade de investir 20 bilhões, isso vai no ritmo, se for só com investimento público, e com outro ritmo se também tiver investimento privado. Né? Longe de achar que a solução da água está na privatização, mas juntar os esforços do público com o privado vai antecipar essa meta e a região metropolitana já vive isso. Né? Hoje a gente tem um horizonte de ter 90% da região metropolitana saneada através de um contrato de PPP. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a secretária de Infraestrutura, Fernanda Batista. Secretária Fernanda Batista, uma coisa que está tomando muito do seu tempo é o Arco Metropolitano. Como é que vai o Arco Metropolitano? Sim, foi uma decisão do governador Paulo Câmara a gente retomar a discussão sobre esse projeto. Né? Pernambuco vem aumentando a capacidade de investimento e não pensar no Arco seria uma omissão, digamos, de nossa parte. Né? Então, debater sobre o Arco Metropolitano tem tomado muitas horas, né, dos últimos tempos. E o pessoal de aldeia é complicado. Foram mais de 10 debates, para você ter uma ideia, com a Arquidiocese, com as universidades, Tribunal de Contas, Ministério Público, com diversas instituições acadêmicas também, porque essa é uma solução assim, que se busca, né, para a logística do Estado e que é fundamental também para ordenar o crescimento da região metropolitana. Então, a gente vem debatendo também
e especialmente com o grupo de ambientalistas, porque hoje a gente, né, existem soluções de engenharia que são sustentáveis, né? Hoje já não se faz uma obra sem pensar na solução ambiental. Então, esse projeto a gente vem trabalhando para que tenha uma solução técnica, econômica e também ambiental, né? No mundo tem diversas obras que são realizadas, né, nesse sentido, e o objetivo do governo é deixar o melhor projeto possível. Se for possível iniciar a obra no próximo ano, ótimo, mas se for possível deixar o melhor projeto que não conseguiu ser concluído, não foi concluído nos últimos 50 anos, já vai ser um grande avanço. Vai de onde? De Goiânia? De Goiânia, né, passa ali por Paudalho e chega no Cabo de Santo Agostinho, na BR-101. Então, sai da BR-101 Norte e chega na BR-101 Sul. Hoje a BR-101 já é muito saturada, então a ideia é tirar o fluxo, né, por exemplo, do polo automobilístico, né? São 1.000 veículos por dia fabricados na Jeep, ali em Goiânia. Então, esses 1.000 veículos... Abreu e Lima é que sofre. Abreu e Lima é que sofre, um dos, né? Paulista também, a própria cidade do Recife. Todo esse fluxo de produção, de escoamento, se ele for deslocado por outro eixo, a gente vai ter ganho também no transporte público, né, no transporte coletivo, através da melhoria da BR-101. Vai ter 2 faixas aí de volta? Sim, o objetivo é que tenha 2 faixas indo e voltando, né, que seja em placa de concreto, que tenha soluções, né, seguras de um tráfego permanente, né, uma velocidade segura e que possivelmente seja também concessionada. Isso a gente ainda está trabalhando na modelagem, mas é uma obra que requer também investimento público, que supera aí 500 milhões de reais. E como é que estão as estradas de Pernambuco? Inicialmente foi feito um levantamento de cada rodovia no estado, ainda em 2019. E chegamos à conclusão que é a hora de reconstruir a malha, né? A malha viária foi implantada entre as décadas de 70 e 80, então já não tem mais tempo de vida útil, né? O tipo de tráfego é outro, o tipo de veículo mudou, né? O porte de carga mudou, então foi uma decisão do governo lançar o programa de reconstrução da malha viária, ainda em 19, que está aí num intenso ritmo, né? Mas que reconstruir a malha viária, assim, é uma decisão que é muito oportuna, né? A economia pernambucana, a economia local depende da malha rodoviária. Então, se faz aí muito necessário mesmo esse trabalho. Secretária, eu fico muito triste sempre que eu vou a Gravatar, pelo menos daqui para Gravatar, a situação da 232 é triste. O que tem de buraco, o que tem de acidente com as outras... A 232 tem um problema jurídico, né? Ela Na verdade, federal, não é estadual. Nós conseguimos vencer essa questão jurídica e hoje a gente está trabalhando em 2 projetos importantes. A expectativa é iniciar a obra ainda esse ano, tanto na triplicação da entrada e saída do Recife, que é um gargalo, né? Você vem com 3 faixas da Abdias, uma da 101 e chega em 2 na 232. Então, isso é um gargalo. Já não só no momento de pico, mas também, né, em quase todos os momentos, aquele trecho ali no Curado, ele está saturado, exatamente. Então, a gente já tem toda a solução para a triplicação da 232, está agora concluindo a parte de projeto, a parte administrativa, mas esse ano ainda deve iniciar. E também a reconstrução de Recife a Caruaru, que passa nesse trecho, né? Aí quem vai para Gravatar. Essa rodovia foi construída em 2002, então o tempo de vida útil dela é de 20 anos. Ela já apresenta necessidades de reconstrução e a gente está também trabalhando nesse projeto. E qual é a sua opinião, secretária, sobre ela ser privatizada? O governo federal vem trabalhando na modelagem através do BNDES sobre a privatização da 232. A gente precisa, né, aguardar a conclusão desses estudos para verificar a viabilidade. Né? De todo modo, o poder público, e foi isso que a gente conseguiu, chegar num consenso junto ao ministro da Infraestrutura, né, ao DENIT, enfim. A gente fez diversas reuniões e o objetivo é reconstruir a 232, né, prioritariamente até Caruaru, e não deixar de pensar também na continuidade da duplicação, porque traz desenvolvimento, né? Quanto que o Agreste cresceu depois da BR-232, o polo têxtil, enfim, o polo avícola ali também, né, no Agreste Meridional. Isso tudo é impactado com a infraestrutura logística, então a decisão é, vamos reconstruir conjuntamente, né, a BR-232, há um convênio de delegação para o Estado e uma série de dúvidas já foram retiradas do processo, ou seja, o foco é na reconstrução e na melhoria e, claro, dentro do que for possível em termos de orçamento financeiro também, pensar na expansão aí da duplicação. Secretária, que diabo a senhora foi fazer na Azul? Ainda pilotou o avião.
Foi fazer o que na Azul? A gente teve em Campinas, na semana passada, né, lá no centro de treinamento da Azul, reunião com os diretores e com os assessores da presidência, porque a gente já vem com uma parceria muito boa na aviação regional, né? Não só a malha viária, enfim, rodoviária no estado, mas a gente tem que ter elementos onde a infraestrutura possa contribuir para a retomada econômica depois desse período de pandemia, especialmente. Então, já tem voo de segunda a sexta para Caruaru e para Serra Talhada. Né? Tem gente do entorno de Serra Talhada. Mas avião pequenininho, eles querem botar o maior, né? Avião pequenininho, mas é importante que inicie com um avião pequenininho, porque essa demanda precisa ser consolidada, né? Fizemos estudos de demanda lá atrás, mas é diferente, né, a suposição do que vai acontecer e depois o que ocorre. Então, a gente está nesse processo de aumentar a infraestrutura e aumentar o porte da aeronave de modo que garanta a expansão. Né? Talvez se a gente começasse nas aeronaves maiores, não sei se a gente teria continuidade, especialmente no período de pandemia. Então, é esse tipo de planejamento que a gente está fazendo, já pensando também em levar para outras regiões, como Garanhuns e Araripina. A Garanhuns e Araripina são as próximas metas. Araripina tem um movimento comercial muito grande, né? Com gesso, é o maior fabricante de gesso do Brasil, né? Fornece 95% do gesso que é consumido no país. Então, ter um polo de aviação em Araripina certamente vai contribuir mais ainda para o crescimento da região. Ô, secretária, no seu setor, o mundo feminino é muito resumido, né? Como é comandar uma equipe que a maioria é homem? Hoje nossa equipe tem 62% de mulheres, né? Quanto? 62%. As gestoras dentro da secretaria correspondem a 62% dos cargos. E é uma mudança. Quer dizer que João Campos não está sozinho nisso, não, porque João Campos não deu vez a homem nenhum, tudo lá é de mulher. Lá a metade é mulher, o que deixa muito feliz, né? Porque são oportunidades, né, para todos, e claro que independe, né, do gênero, mas essa área de engenharia tem muito trabalho para ser feito, seja por homem ou por mulher, tem muita demanda, mas é um desafio que é uma mudança de paradigma, né? Atuar, eu sou a primeira mulher que responde pela Secretaria de Infraestrutura em Pernambuco. Então, termina que a responsabilidade ela é um pouco maior, pelo menos é uma sensação. Mas a equipe é bem motivada lá para a gente trazer aí as melhorias e o desenvolvimento que a infraestrutura pode proporcionar. E o nível da secretaria, dos funcionários da secretaria, é bom? Sim, são bem dedicados, né? Um corpo técnico, como eu estava dizendo, tem muitos, inclusive estudantes, né, de mestrado e doutorado, que também trazem essas contribuições, né? Eu digo que quanto mais a gestão pública tiver envolvimento com o ensino de qualidade, a gente diminui aí as chances de erro. Nós queremos agradecer a secretária Fernanda Batista e dar realmente os parabéns pelo belo trabalho que ela tem fazendo. Eu estou vendo agora o que é que a secretaria dela é tão eficiente, que é cheia de mulher. Homem só faz atrapalhar e mulher sempre é mais competente. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.